Graça e paz, amados, mais uma vez aqui para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube, também às 16 horas no Facebook e no Instagram. O tema de hoje vamos continuar falando a respeito que eu e você fomos salvos para perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Sabemos que isso não é uma tarefa fácil, porém é possível em Deus. Antes de tudo, vamos ter uma palavra de oração, porque vamos ter um texto longo para ler. Então nós queremos orar logo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a tua palavra para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus use a minha vida nesse momento para gravarmos essa mensagem que com certeza vai edificar muito o nosso povo, o nosso coração. Também, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha dar espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, queremos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amados, perdoar não é uma coisa fácil. A palavra perdão quer dizer uma perda grande. Então, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em perdoar porque elas querem exercer o seu direito de vingança. Veja, a vingança pertence única e tão somente ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele a retribuirá. Então não cabe a mim e a você punir qualquer pessoa que nos ofenda, que nos maltrate, que nos trate mal, porque nós somos propriedade de Jesus. E é Ele quem vai nos defender, quem vai tomar a dianteira na nossa vida. Então, este é um assunto, amado, que Deus não negocia. Tem muita gente que acha que não vai perdoar porque está magoado. Ora, você vai só ficar doente, porque o perdão é um instrumento que libera você, agredido, de uma ofensa que lhe fizeram. Então, não fique nessa bobagem de querer reter o perdão para punir aquele que lhe ofendeu, que lhe feriu, que lhe magoou. Vamos ter a grandeza de obedecer a Deus sem discutir. Eu fico observando que muitos crentes querem provar para Deus que eles estão certos e que Deus está errado. Amado, isso é uma ilusão, isso é uma loucura. Você, diante de Deus, nunca vai estar certo. Deus sempre tem razão. Então, pare de ser bobinho, pare de ser ignorante, pare de ser cabeça dura e obedeça de primeira. Nós vamos contar uma história que o próprio Jesus contou, de uma pessoa que devia muito dinheiro para um homem e não tinha com quem pagar. Mas vamos ler o texto, que ele é autoexplicativo. Esse texto se encontra em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 23 ao 35, que diz assim, amados: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Amado, um talento é uma referência a um peso em ouro de 37 quilos. Veja, o cara devia 10.000 talentos, tá? Então, vamos ao fato. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora
e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse aquela dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora, olha o detalhe, amados. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Observe que história fantástica. Um cidadão devia 10.000 talentos, não tendo com que pagar. O homem ia vender ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía para abater a dívida. Mas ele se ajoelhou diante do Senhor e pediu: Senhor, compadece de mim, me dá mais um tempo que eu vou lhe pagar toda a dívida. E aquele senhor, tocado, né, pelo Senhor, resolveu perdoar toda aquela dívida. E aquele cara saiu dali pulando, cantando, dançando, todo alegre, porque o Senhor tinha perdoado a sua dívida. Acontece que logo em seguida ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Ora, 100 denários corresponde ao pagamento de 100 dias de trabalho de uma pessoa. É infinitamente menor do que o talento que ele devia. E aquele camarada agarrou o conservo pelo pescoço e forçou a barra e disse: olha, você me paga todo o que você me deve, senão eu vou te mandar para a prisão. E aquele cara: Senhor, compadece-te de mim, me dá um tempo, eu vou te pagar essa dívida. Não, não quero saber. Aí levou o cara para a delegacia e mandou prender o homem até que ele pagasse toda a dívida. Logo, os amigos que estavam ali por perto correram lá ao primeiro chefe e falaram: olha, sabe aquele cara que você perdoou todo aquele dinheiro? Sim. Ele encontrou alguém que lhe devia e não quis conversa, mandou para a prisão para pagar toda a sua dívida. E aquele homem ficou muito indignado, mandou chamar o dito cujo e perguntou para ele: rapaz, você está doido, é? Eu não te perdoei toda aquela tua dívida? Você também não devia perdoar aquele que te deve alguma coisa? Pois bem, você vai voltar para a prisão, prezado, para aprender a obedecer. E você foi entregue aos verdugos. Verdugos eram aqueles brutamontes grandão, braços fortes, que pegava o chicote e chicoteava o humilhante lá até não querer mais. Então, verdugo é alguém que é usado para punir um transgressor. Então, o cara foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. É claro que ele morreu na cadeia porque não tinha como pagar. Agora, observe. Aqui Jesus Cristo conta essa história e ao final da passagem ele dá um arremate muito poderoso. Ele diz assim, ó: assim também, ou seja, num caso paralelo a esse, o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é perdoar da boca para fora, para fazer média, para dizer que você é bonzinho. Não, não. Tem que perdoar do íntimo, tem que arrancar aquela dívida, aquela ofensa e zerar o seu coração dessa questão que estamos vendo aqui. Então nós vamos ver
que isso aqui é um exemplo de dívida perdoada, mas a maior parte do nosso perdão não se refere à dívida. Recebe a ofensa, recebe as discussões, aos mal-entendidos, e nós queremos fazer esse paralelo para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido ouvinte, nunca retenha o perdão de ninguém. Por quê? O Senhor Jesus já perdoou todos os teus pecados para trás. Ora, será que alguém que te ofendeu, que te machucou, que te magoou, você também não tem que perdoar? O perdão que Deus te deu foi muito, muito, muito maior do que aquele que você deve dar para os seus semelhantes. Portanto, põe na sua cabecinha isso: Deus não transige perdão. Deus não negocia perdão. Perdão é mandamento. E mandamento, meu amado, a gente simplesmente obedece. Se você quer estar bem com Deus, com o mundo, com as pessoas, a primeira regra é perdoar. Até porque a lei maior do reino de Deus é o amor. Então, se eu amo uma pessoa, como que eu vou reter perdão para ela? Aí, se eu não perdoo, eu estou cometendo dois pecados. Um, por não amar aquela pessoa. Dois, por não perdoar aquela pessoa. Portanto, meu querido, minha querida, seja esperta, seja inteligente. É muito mais negócio você perdoar, porque quem primeiro é abençoado é você. Você se livrou daquele elo de corrente que te prendia ao teu adversário. Agora, se você perdoou e ele não perdoou, o problema é dele. Ele vai ficar preso, você não. Vamos ver algumas passagens bíblicas que nos assegura esse fato. Em Lucas 17, de 3 a 5, diz assim: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Se ele não arrepender, perdoa do mesmo jeito. Porque o perdão é mandamento, não é condicional. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes venha ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-me. Então lhe disseram os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé, porque a fé que nós temos é pequena. Perdoar uma vez já é difícil, 2 nem se fala, 3, mas se o cara me perturbou 7 vezes, é um pouco demais, né, irmão? Não interessa. Para Deus, pode ser o que for, você tem que perdoar. Não é condicional. Eu acho que eu vou perdoar. O cara chegar para você e dizer: meu irmão, eu pisei na bola contigo, realmente me perdoa. Ponto final. Você tem que perdoar do fundo do seu coração. Não é aquele perdão protocolar que você fala da boca para fora. Deus vê o nosso coração. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então os apóstolos ficaram tão assustados com esse ensino de Jesus que falaram assim: Senhor, peraí, aumenta-nos a fé, porque a fé que nós temos não é possível chegar nesse nível. Querido, não é uma questão de fé, é uma questão de lei, é uma questão de obediência, é uma questão de mandamento. Quem manda, manda, e quem tem juízo obedece. Eu não posso questionar os valores das Escrituras pelos meus valores. O valor meu está lá embaixo, das Escrituras está lá em cima. Então, lembre-se, se seu irmão te ofender até 7 vezes, você precisa perdoar cada vez que ele vier falar com você. Mas vamos continuar. Mateus 18, 21 a 22, diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoe? E aí Pedro, lembrando do ensino de Jesus, falou assim: até 7 vezes? Para Pedro isso era um absurdo. 7 vezes? Mas ele queria conferir para não pecar contra Deus.
Aí respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí danou. Quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? 70 vezes 7. Você sabe quanto dá 70 vezes 7? 490 por dia. Significa que amanhã eu vou ter que perdoar de novo, depois de amanhã também, e assim vai. Ah, vai virar brincadeira. Não é você que julga, não é você que decide, não é você que determina, você simplesmente obedece. Então Jesus falou para Pedro, não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Então, daí, o Senhor deu esse número exagerado para que você perceba que a coisa é muito mais profunda, é muito mais séria, é muito mais intrigante do que você possa imaginar. Agora, em Colossenses 3,13 tem também um ensino muito maravilhoso. Ele diz assim, suportem uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um dos outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A Bíblia diz que quando Deus perdoa nós de um pecado, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E segundo uma grande missionária chamada Corette Boom, ele diz que Deus coloca uma plaquinha lá, proibido pescar. Já pediu perdão? Deus perdoa e Deus não se lembra mais. É uma falta de sabedoria você ficar pedindo perdão para Deus várias vezes sobre o mesmo tema. Deus não é esquecido. Deus não é como você. Deus não é como eu. Se você pediu perdão uma vez, o assunto está resolvido. Ele já perdoou, não se lembra mais. Agora, olha só. Colossenses diz que é para nós suportarmos uns aos outros. Aqui você tem 2 sentidos desse suporte. Um é colocar os seus ombros para ajudar a carregar o fardo do seu amigo. Isso é dar suporte. O outro é não levar em conta, é relevar as ofensas, os xingamentos, os falar mal de você. Suporta, vai passando para frente. Sabe por quê, amado? Jesus sofreu muito mais do que isso lá na cruz do Calvário. E ele suportou tudo aquilo de dor, de vergonha, de humilhação, por amor a você, por amor a mim. Então, por que eu e você também não podemos suportar as ofensas, as maledicências, os falar mal das pessoas para ficar bem com Deus? Você tem que ficar bem com Deus, rapaz, não é com as pessoas, não. Agora, pastor, e quem me ofendeu vai ficar em branco? Não. A Bíblia diz que a mim me pertence a vingança. Isso está em Deuteronômio e Romanos. A mim me pertence a vingança e eu a retribuirei. Cara, ninguém fica abatido pelo fato de ofender um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, tome muito cuidado com esse assunto, porque tem muita gente passando mal, tem muita gente com enfermidade, tem muita gente com problema financeiro, tem muita gente com depressão. Por quê, pastor? Porque não perdoou. Quando você não perdoa alguém, quem fica mal é você. É aquela velha história, você vai tomar o veneno para o seu vizinho morrer. Ô, velho, para com isso. Se você tomar o veneno, você é que morre. Então, a falta de perdão é como um veneno que você ingere no seu corpo. E quem vai morrer não é o seu adversário, é você. Portanto, suportem uns aos outros. Perdoe as queixas que tiverem um dos outros. Ah, eu vou fazer queixa para o meu pastor. Não vai fazer nada. Eu vou fazer queixa para Deus, não vai fazer queixa para nada, porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Deus é um justo juiz. Ninguém vai lhe ofender, ninguém vai lhe machucar, ninguém vai lhe oprimir e ficar de liso. Não, a vingança pertence ao Senhor e Ele retribuirá. Amém, queridos? Vamos continuar. Em Efésios 4:32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos
uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amado, sabe por que Jesus instituiu a igreja? Para testar a nossa convivência uns com os outros. E tem gente que tem muita dificuldade de se ajustar a esse ponto. Tem pessoas que saem da igreja porque o irmãozinho olhou torto. Tem pessoas que saem da igreja porque o irmãozinho lhe ofendeu. Tem pessoas que saem da igreja porque o irmão passou ele para trás. Ei, você não está na igreja por causa de pessoas. Você está na igreja por causa de Jesus. E mais, a igreja é o lugar onde as pessoas se atritam, onde as pessoas se relacionam. E é nesse atrito, é nesse relacionamento que nós vamos aperfeiçoar a unidade do corpo de Cristo, o amor, o companheirismo. Amados, a base do discipulado é relacionamento. Primeiro, o meu relacionamento com Deus, que aparentemente está tudo ótimo. Segundo, o meu relacionamento com os irmãos, com os amigos, com os visitantes. E é esse relacionamento que nos deixa mal com o Senhor. Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou com a cara do fulano de tal, mas a minha relação com Deus está ótima. Mentira! Você não pode estar bem com Deus se você está mal com seu semelhante. É simples assim. E a gente, às vezes, amado, achando que é muito inteligente, pensa que sabe mais, pensa que vai ensinar, pensa que vai ter razão quando propõe os seus propósitos diante do Todo-Poderoso. Quero te dizer, meu amado, que a palavra de Deus sempre prevalecerá. Deus nunca erra. Deus está sempre certo. Deus não mente. Isso é coisa que pertence ao homem. Então, nós precisamos nos adequar com as leis do reino de Deus. E o perdão das pessoas é algo inquestionável. Deus não negocia esse tópico. Então, nós precisamos ser bondosos, compassivos, uns para com os outros. E onde fica o amor? Por isso que o amor é o vínculo da perfeição. Porque quando eu amo meu irmão, minha irmã, eu não vou querer ter atrito com ela, não vou querer me indispor, eu não vou querer me magoar, eu não vou querer me chatear, porque eu a amo e ela me ama. Então veja que em tudo isso, a base dos relacionamentos é o amor. Então, se você não está usando o amor na sua base de relacionamento, você está com os valores errados. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. Mas vamos continuar no texto aqui. Olha que detalhe interessante. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Deixa eu te dizer algo aqui que você vai ficar assustado. Mas eu quero te dizer que a falta de perdão faz você perder a salvação. Tem uma linha teológica por aí que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não concordo com isso. Porque eu vou estar sempre salvo se eu me mantiver nos princípios da palavra, em obediência ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo em tudo. Aí eu não vou me perder nunca. Agora, não se baseie nessa retórica de que uma vez salvo, sempre salvo, e aí você vai aprontar, vai fazer o que está na telha, não vai perdoar as pessoas, não vai amar, não vai respeitar. Ei, já era. Em várias passagens a Bíblia diz que é para você desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Então, se é para desenvolver, ela não está completa. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus, mas você pode. Você pode dar as costas para Deus e perder a sua salvação. Então, não vai nessa conversa de que uma vez salvo, sempre salvo, porque isso não é bem assim. Existem implicações.
Se você sempre praticar a verdade, se você sempre andar na linha, você está salvo mesmo, todo tempo. Mas quem está salvo não vai reter perdão, não vai deixar de amar, não vai deixar de obedecer aos princípios do reino de Deus. Então essa é uma condição sine qua non. Lógico, se eu obedeço a essas condições, com certeza eu vou estar garantido para a minha morada no céu. Agora, tem gente que vive uma vida torta, uma vida totalmente desregrada, e acha que já está salvo. Meu irmão, você vai para o céu da boca da onça, não para o céu de Deus. Então, você quer ir para o céu de Deus? Eu quero. Então, vamos praticar os princípios, vamos obedecer às coisas que Deus tem nos ensinado. E para a gente concluir, vamos aqui à última passagem desse dia. Diz assim, ó, Mateus 18, 15 a 17. É muito sério esse texto, porque isso ocorre muito nas igrejas. E nem sempre os pastores seguem essa linha, esse roteiro, essa orientação. Olha só, aqui diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti só. Vai ter uma conversa para esclarecer aquele assunto. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí resolveu o assunto ali, morreu, não precisa mais dar seguimento. Mas, se porém ele não te ouvir, porque o problema de quem está errado é querer provar que ele está certo. Então ele vai dizer, não é bem assim, você está por fora, eu é que estou certo. Então, se ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então você chama uma pessoa, vamos lá, querido, na casa do fulano, que eu tenho um assunto para tratar com ele, eu quero que você esteja presente. Aí você vai lá e tem a mesma conversa que você teve no particular. Diante da testemunha, ele vai dizer, não, que isso, rapaz? Você está errado, eu é que estou certo. Não tem nada disso, não. Ele não vai aceitar aquela argumentação, aquela conversa. Agora, e se ele não os atender, a você e seus amigos, dize-o à igreja. Aí leva a bomba para a igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, terceiro nível de confrontação, considera-o como gentil e publicano. Quer dizer, ele não é mais crente, por quê? Ele teve 3 oportunidades de se redimir, de se acertar, de se resolver e negou as 3. Ora, se diante da igreja o cidadão decide se manter irredutível no seu ponto de vista, simplesmente ele vai ser, a partir daquele momento, considerado gentil e publicano. Ele pode frequentar a igreja? Pode. Mas não pode tomar a Santa Ceia, não pode participar de nenhuma atividade da igreja, não pode servir no louvor, na diaconia, nada. Um camarada desse nível de resistência, ele vai ser considerado gentil e publicano. Só que a maioria das igrejas não segue esta rota. Simplesmente pune o cidadão e estamos conversados. Não é assim que a Bíblia manda fazer. Você está vendo aqui os passos que nós vamos dar para resolver uma pendência no reino de Deus. Então, não haja por impulso. Não seja unilateral. Vai você primeiro, depois você leva mais 2 pessoas com você, depois você passa para a igreja, e se a partir daí, em qualquer etapa, ele concordar, morreu o assunto ali. Não precisa dar continuidade. Agora, se o cara for resistente até o momento de confessar para a igreja, ele é considerado publicamente gentil publicano. Então, os irmãos aí devem respeitar aquela pessoa, mas não ter relacionamento, não se envolver, para também não ser contaminado. Senhor, muito obrigado por essa palavra de perdão, que é tão importante. Senhor, tem tantas pessoas com enfermidade, com problema financeiro, com toda depressão, com todo tipo de situação, por não permitir liberar perdão para as pessoas. Que o Espírito Santo toque nesse momento
cada uma das pessoas que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para que ele tenha a grandeza de liberar o perdão e, consequentemente, ser liberado também. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, e a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.